Então, nesse vídeo a gente vai apresentar como funciona a economia de inteligência artificial como um todo e eu vou tentar trazer o assunto um pouquinho mais aprofundado porque eu não vi muito disso no YouTube. Espero contribuir para esse conhecimento, para vocês usarem no seu dia a dia e entender melhor como funciona a inteligência artificial. E aqui eu vou trazer uma visão de uma pessoa que, no caso eu trabalho com inteligência artificial, eu faço pesquisa com inteligência artificial, eu tenho uma visão sobre isso, eu não sou um economista, então espero que não cometa nenhum erro significativo em questões de economia, mas aqui é uma visão mais global de como funciona a economia, então vamos trazê-la. Primeiro de tudo, a economia de inteligência artificial ela é muito complexa. Então, para isso, a gente precisa dividir em camadas. E para isso, eu vou primeiro começar por uma camada, a mais central de todas, que é a camada chamada de pesquisa, e depois uma camada mais exterior, chamada de indústria, e depois uma camada chamada de mercado financeiro, e por último, a gente fala da camada mais externa, conhecida como governo. Primeiro, antes de tudo, vamos falar sobre a pesquisa, talvez a parte mais fundamental aqui. E para quem não sabe, inteligência artificial nada mais é do que um fruto de uma pesquisa. Em específico, ela começou ali, o nome inteligência artificial surgiu numa conferência de 1956. É um tempo onde não existia ChatGPT, não existia Gemini e mal existia computador pessoal. Então, era realmente o primórdio da inteligência artificial. E uma das características mais importantes da inteligência artificial é que ela possui uma pesquisa fundamentalmente feitas por academia, por universidades e também por instituições privadas. As empresas elas estão extremamente interessadas em fazer pesquisa em inteligência artificial hoje em dia. O que é extremamente ao contrário do que vemos nos setores como geral. Geralmente, a pesquisa ela é feita tradicionalmente, talvez majoritariamente, pelas universidades. As universidades elas são a principal fonte de descobertas científicas que temos ao longo da história da humanidade. Então, de fato, a gente está vendo uma mudança significativa aqui, que a inteligência artificial ela é um assunto de interesse de grandes empresas para gerarem produtos inovadores. Então, de fato, nós conseguimos ver essa interação entre universidade e empresas atuando na pesquisa, nas descobertas científicas. E a gente pode ver isso em artigos científicos. Talvez os artigos científicos mais relevantes hoje em dia elas possuem pessoas de universidades e também de instituições privadas de pesquisa, como o Google Brain. A gente pode ver isso através dos autores do artigo que lançaram a rede neural Transformers, que foi a base para o ChatGPT e inúmeras outras tecnologias. E nesse artigo, os autores eles são tanto de instituições privadas, que é o Google Brain, quanto universidades, que é a Universidade de Toronto. E também um outro artigo que, para quem já treinou uma rede neural, é o artigo do algoritmo de otimização Adam. Esse artigo também ele possui autores que pertencem a instituições privadas e universidades. Então a gente pode ver aqui que existe uma interação de pesquisa entre esses dois setores, de uma relação extremamente íntima, porque eles realmente produzem uma pesquisa realizada juntos. E, é claro, essas pesquisas, elas se transformam em descobertas científicas, em tecnologias
que elas são usadas para gerar produtos finais, onde a gente consegue usar no nosso dia a dia, como por exemplo o ChatGPT ou o Gemini. Todos esses são frutos de pesquisas que existiram no passado. E para que exista isso, hein, a gente precisa entender como funciona a camada da indústria. E antes de entrar em detalhe, eu preciso falar que como funciona numa indústria para uma descoberta científica se transformar em um produto. Vamos usar aqui como um exemplo a pesquisa feita em física nuclear. Vários físicos ali descobriram que existiam um fenômeno chamado de fissão nuclear e que eles geravam energia. E esse conceito, no futuro, foi se transformado em energia elétrica gerada por energia nuclear. E no meio disso tudo, precisou ter uma infraestrutura gigantesca chamada de usina nuclear. E também, é claro, as distribuições de redes de energia elétrica. Então é assim que se transformou uma ideia científica num produto final que a gente vê no nosso dia a dia. A inteligência artificial não é tão diferente assim. Talvez seja um pouquinho mais abstrato de se entender quanto é energia nuclear, mas a princípio é a mesma coisa. E para entender isso, vamos primeiro entender como funciona essa infraestrutura da indústria. Primeiro, o produto final é a camada talvez mais externa que você consegue enxergar, que é onde tem os produtos gerados por empresas que geram ChatGPT, ou Perplex, ou Gemini, e empresas que usam inteligência artificial de forma mais indireta, como YouTube, que recomenda vídeo para você, o Duolingo, que recomenda lições através de algoritmos de inteligência artificial, e por aí vai. E essa camada, ela usa a tecnologia, as redes neurais treinadas de uma camada mais fundamental ali, uma camada abaixo, que são as empresas que geram APIs que transformam as redes neurais treinadas para uso direto, uso final ali no produto que o cliente vai ter contato. Então, tem uma camada ali que, de fato, treinam as redes neurais, fazem os modelos e deixam tudo bonitinho para as camadas superior utilizar. E também essa camada usa uma camada talvez mais fundamental, que é a camada que dá toda a infraestrutura computacional para que seja possível treinar os modelos de inteligência artificial. Essa camada é a camada conhecida como os serviços de nuvem, como a AWS, o Google Cloud, o Azure. Todas essas empresas, elas possuem poder computacional e poder de armazenamento de dados que podem ser alugados para empresas das camadas mais superiores, mais próximas do cliente. E a última camada ali, que é a mais fundamental de todas, é a camada que fornece de fato o hardware, o computador, para que as empresas de nuvem possam usar. E essa camada, ela precisa de computadores realmente bons, com alto poder de paralelização, que no caso atualmente quem produz isso de forma quase que unânime é a NVIDIA. A NVIDIA é a principal fornecedora de hardware. Toda essa infraestrutura que vimos aqui é como funciona a inteligência artificial como um todo. Ela precisa de todo esse ecossistema para funcionar e gerar, assim, o produto, a inovação. Todo esse ecossistema ele permite que exista produtos dos mais diversos setores possíveis, como inteligência artificial na medicina,
em plataformas de vídeo, em plataformas de venda, em plataformas de aprendizado de língua, enfim, tudo isso precisa dessa indústria, dessa infraestrutura para que transforme aquelas ideias simples que talvez você não consiga enxergar nenhuma aplicação, como as redes neurais eram no início da carreira, e transformar ela em um chat que gera respostas do que você quiser. É assim que a indústria de inteligência artificial se modelou. Como a gente pode ver aqui, essa indústria ela possui grandes empresas, grandes nomes, que claramente elas são empresas que elas estão abertas dentro da bolsa de valores, elas são empresas de capital aberto, então consequentemente elas estão expostas à nossa terceira camada, chamada a camada de mercado financeiro. Essa camada ela vai funcionar como o modelador de entrada de dinheiro dentro da indústria. Através de uma empresa que tem capital aberto, como Nvidia, o Google, etc., elas vão estar dentro de um ecossistema de mercado financeiro muito complexo e elas vão basicamente atender às expectativas de investidores, podendo oscilar quando uma tecnologia não vai bem assim, ou seja, vai se desvalorizar, ou vai se valorizar quando o produto ou uma tecnologia nova surge e de fato tem um sucesso que foi esperado. E dessa forma, modelando quais tecnologias e quais empresas que conseguem se manter no mercado. E aqui um fato muito interessante é que para essas empresas se manterem no mercado, se manterem valorizando no mercado, elas como não são uma indústria de setores básicos como alimento ou infraestrutura, elas precisam necessariamente mostrar inovação, elas precisam ser uma indústria de constante inovação e é por isso as grandes empresas elas estão investindo, elas têm seus próprios centros de pesquisa, porque dessa forma fica mais fácil gerar inovação, gerar novas descobertas científicas e aplicar em um produto final, e esse produto final vai, se for inovador o suficiente, vai atrair mais investidores e vai se valorizar como um todo. E é claro, o mercado ele está envolvido dentro de um cenário maior, onde a gente chega aqui na nossa última camada, a camada do governo das nações. O governo ele é capaz de tanto influenciar os mercados quanto a indústria e até mesmo a pesquisa. É um poder significativo que a gente não pode ignorar dentro da nossa análise de economia de IA. O governo, de fato, ele tem a capacidade de modelar e influenciar cada uma dessas camadas. E é por isso que a gente vai ver aqui como o governo funciona dentro dessa influência do mercado de IA. E primeiro, talvez o mais evidente aqui é que o governo influencia diretamente na pesquisa de inteligência artificial. Especificamente porque os grandes centros de pesquisa, os mais tradicionais, elas são universidades, e mesmo as universidades privadas, elas possuem grande quantidade de dinheiro público. É evidentemente que as universidades públicas, elas basicamente se sustentam de dinheiro público, mas as instituições de pesquisa privado também podem entrar ali no financiamento e conseguir o dinheiro público. E talvez o mais interessante aqui é que o governo, ele dentro da pesquisa, ele é o que mais investe num setor da pesquisa mais arriscado, podemos assim dizer, que é a pesquisa de base. É a pesquisa que você não consegue enxergar uma aplicação a curto ou a médio prazo. Ou seja, o dinheiro governamental ele é inserido dentro dessa pesquisa de base que pode gerar uma tecnologia extremamente
é interessante, inovadora no futuro, ou talvez não pode gerar nada, ou seja, o dinheiro público está tomando risco para que essas pesquisas surjam, e que no caso foi a inteligência artificial por um longo período de tempo, visto que quando a inteligência artificial surgiu, não existia computador pessoal, não existia ChatGPT, não existia nenhum modelo de linguagem, não existia nenhuma LLM. Então, de fato, o governo aqui ele atua um papel fundamental dentro da pesquisa. Agora, o governo ele também é capaz de influenciar dentro da indústria. Por exemplo, o governo brasileiro ele é capaz de dar créditos, ou seja, dar dinheiro a setores que ele tem interesse. No caso do governo brasileiro, é o interesse em agronegócio. Grande parte dos agronegócios, eles de fato têm investimento público, e dessa forma o governo como um todo consegue incentivar indústrias que consideram estratégicas para o desenvolvimento da nação. E é claro, a inteligência artificial ela é considerada uma inovação estratégica para certos governos, por exemplo, os Estados Unidos ou a China com DeepSeek. Existe dinheiro governamental em todas essas empresas no geral. A gente pode ver isso como exemplo no governo do Canadá, que existe um fundo específico para startups e empresas de inteligência artificial, e é dessa forma que o governo ele modela. E o governo também influencia o mercado financeiro, mas talvez de forma não tão direta como nas outras camadas, mas de forma mais indireta, que é o caso clássico para quem entende um pouco de economia, é que o governo ele é capaz de controlar a inflação de um país através de juros, ou seja, quando ele aumenta os juros, a inflação desce, mas também o mercado desacelera. E quando o juro diminui, a inflação tende a crescer no futuro e o mercado a acelerar. E nesse jogo é onde o governo consegue influenciar o mercado financeiro e também indiretamente o mercado de inteligência artificial, que está incluído dentro do mercado financeiro. E é dessa forma que a gente consegue entender o mercado e a economia de inteligência artificial como um todo. Espero que você tenha entendido todas as camadas e fique agora mais claro como funciona a economia de IA como um todo. E caso você tenha interesse em conteúdo mais aprofundado, eu escrevi exatamente o mesmo assunto no meu site, que está aqui na descrição. Então, caso o conhecimento seja útil, deixe o like, um comentário e até a próxima.